Nesta semana, repercutiu na internet a declaração do pastor Carlos Cardoso no Eu Acredito podcast, apresentado por Fábio Santos. Durante a entrevista, o pastor afirmou que Lula já saberia que pode perder as eleições de 2026, uma fala que rapidamente tomou conta das redes sociais e gerou forte debate político. Agora, a entrevista completa vem chamando a atenção pelas análises sobre o cenário eleitoral e os bastidores da disputa presidencial. Assista até o final e entenda tudo o que foi revelado no podcast. E aí, veja bem, a carne bateu o recorde agora de preço. Nem na pandemia a carne estava tão cara. O gás subiu, de 107 foi para 130. E a energia elétrica no Brasil inteiro, no Paraná, 19% de aumento. E vai aumentar no Brasil inteiro. A Petrobras está subsidiando o preço da gasolina. Quer dizer, o que é isso? A Petrobras está pagando para não aumentar o preço na bomba, porque é ano eleitoral. Então isso já está gerando um déficit bilionário. Quer dizer, eles estão pagando porque diz que o preço era para ser 11 já. Então, para não aumentar, a Petrobras está pagando para segurar o preço, através de toda a questão de negociação. E também, a gente vê que está tudo caro. Ontem eu tive num comércio, Fábio, o dono do comércio falou que plástico, tudo que tiver derivado de plástico, em abril aumentou 16%, e os fornecedores falaram para ele que em maio vai aumentar mais 16%. Então é 32%. Ele falou, nem na pandemia subiu tanto. Aí outra questão que ele falou ontem foi solvente, também subiu 13% e vai subir mais 13%. E material de construção já subiu de 15% a 20%. Alguns estão dizendo que é pior do que a pandemia do Covid, o que está vindo por causa da crise que está sendo gerada. E em ano eleitoral, tudo caro derruba governo. Então os Estados Unidos não vão precisar nem fazer força para derrubar a esquerda. E aí, outra coisa que é muito bom as pessoas entender, que quem vai estar à frente do TSE é o Cássio Nunes e o André Mendonça. Indicados por Bolsonaro. E aí existe um paredão que está todo minado. Agora não vai haver da direita, após as eleições, o tumulto que houve em 2022, né? Anomalias nas urnas. Porque são os indicados de Bolsonaro que estará no TSE. E aí? Agora a gente chega à conclusão mesmo. A anomalia nas urnas. A gente vai ver nas eleições que isso pode derrubar teu canal. Isso pode derrubar teu canal, meu filho. Ser contra, isso pode derrubar teu canal. Agora, aconteceu algo semana passada na Venezuela que a mídia nem noticiou. 8 ministros da Suprema Corte, desde a época de Hugo Chávez, foram afastados da Suprema Corte venezuelana. E tinham lá com o perfil de Alexandre de Moraes. E quem está coordenando isso é os Estados Unidos. Por que perfil de Alexandre de Moraes? Que ele segurou censura, presos, tortura, mesmo estilo de Alexandre de Moraes. Então veja, 8 ministros da Suprema Corte foram dissolvidos na Suprema Corte venezuelana e alguns foram presos. Então o que está acontecendo? A mesma coisa que El Salvador. Porque o presidente, Bukele, ele disse o quê? A única forma de você acabar com a corrupção é dissolvendo a Suprema Corte. Então veja que isso é só um reflexo do que pode acontecer com o Brasil. Então veja, os Estados Unidos deixou a vice-presidente, mas quem está mandando é a América. Aí houve lá, eles liberaram a anistia para peso político desde a época de Chávez. Eles dissolveram as principais lideranças da época de Chávez e o maior paredão era a Suprema Corte, que foi dissolvida agora. O próximo passo é a eleição, a direita entra e os venezuelanos vão voltar. E chegam a falar nos bastidores que salário mínimo na Venezuela vai ser de $2.000.
Você tem noção? Vai ter migração para Venezuela. Verdade. Porque vai dar um boom. Nem Portugal é 2.000 euros. Portugal é 900 euros, 1.000 euros, entendeu? Vai todo mundo para Venezuela. E a Venezuela pode voltar a ser, porque a Venezuela foi, né? A maior potência da América Latina. do Sul. A Venezuela era comparada à França. Ô pastor, e a questão do André Mendonça também, né? O André Mendonça tem que tomar cuidado. Já alguns aviões estão dando problemas aí. Teve um avião agora que não decolou em São Paulo. E o André Mendonça, né? Ele tem puxado aí essa questão das delações premiadas agora do cara do BRB também, do Banco de Brasília. Que incrimina ainda mais o Toffoli e o Alexandre. E estão dizendo, Fábio, isso aqui é exclusivo, hein? Nos bastidores de Brasília, que vai explodir. Diz que a Malu Gaspar vai soltar uma bomba que vai ampliar a questão do INSS e do Master essa semana, e muitos políticos podem ser presos. E quem é a Malu Gaspar? É aquela repórter que está detonando nela, que começou toda essa questão mostrando as faces do senhor Xandão. E a gente vê claramente, né, que é uma orquestração muito forte. Por que a gente vê que a esquerda não permanece no poder? Porque a mídia está batendo e está mostrando aí muita coisa. E que existem pessoas, o que dá a entender que existem pessoas que achavam que eram intocáveis e que jamais iriam cair, e que eram donas da verdade e do poder e detinham todo esse poder. Só que quem manda de verdade se incomodou com algumas decisões e agora eles estão todos acuados. E aí veja que eles queriam fazer uma reforma na delação, né? Proibindo determinadas coisas, delação premiada. O Fachin também não trouxe. E isso quer dizer que a delação do Vorcaro, do cara do BRB, do advogado do Vorcaro, que o Gilmar Mendes tentou soltar. E teve o cara que morreu também, né? Lá. Então, quando vir à tona, ele vai expor todos, tá? É centro, direita, esquerda. Todos vão ser expostos. Foi o que o Daciolo falou. Todos vão ser expostos. Mas será que vão? Esses caras dão sempre um jeito de ninguém ser exposto, pastor? Não, mas vai vir coisas à tona, porque existe... Veja que o Vieira, lembra do senador Vieira que denunciou no crime organizado Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o cara da AGU, da Ministério Público, né? Aquele que tem o cabelo igual ao meu. Esqueci o nome. O que acontece? Dizem nos bastidores que o Vieira recebeu apoio americano. E existe dedo dos Estados Unidos em tudo que está acontecendo. Pode ir para cima que a gente dá suporte. Dizem nos bastidores que ele só fez o que fez de denunciar abertamente que tinha DNA de ministro no crime porque ele recebeu apoio. E aí vem também o Donald Trump colocando o PCC e Comando Vermelho como terrorista na América Latina. Narcotraficantes. Então o Lula já falou para o exército se preparar para uma invasão. E se eles invadirem vai ser igual a Venezuela. Eles vão ser pontual aonde eles vão. E eu tenho certeza que a gente vê... E tudo isso é um posicionamento da direita. Outra coisa que Trump fez ontem que está ligada a isso. O Senado americano deu autorização ao Trump para atacar Cuba. Ixi. Os democratas entraram com uma ação para não permitir e o Senado derrubou e ele vai ter permissão que Cuba caia esse ano. Então o Brasil não permanece de pé na esquerda. Então, em outubro, as eleições vai de uma vez por todas acabar com a esquerda. E corre o risco também do Lula nem chegar às eleições? De haver, se ele for inteligente diante desse cenário, ele também... como é que fala? Renuncia e abre mão do... Como o Biden abriu mão. Porque o Brasil é o reflexo dos Estados Unidos. Tudo que aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo no Brasil. E uma das coisas que ninguém enxerga é que Biden quebrou a América. Ele elevou a dívida dos Estados Unidos, estava 36 trilhões quando o Trump assumiu, agora já está 38,5 trilhões de dólares. E o Brasil, esse ano... Todo o produto interno bruto do Brasil, 100% de toda a riqueza do Brasil já está comprometida. E nós já estamos pagando 1 trilhão por mês de dívida. Isso significa que o governo quebrou o sistema.
Caramba. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil. E como o Biden não concorreu por causa da idade, é provável que eles dêem alguma desculpa. E ainda tem uma arma no TSE, que é o desfile da escola de samba. Que o Lula sabia que não podia descer e ele foi lá. Ele deu uma arma para dizer que ele vai ser injustiçado se eles tirarem ele da corrida presidencial. Você tá entendendo? Porque ele já sabe de que nos bastidores ele renunciar e usarem aí essa arma para não dizer que ele renunciou, apenas deixá-lo inelegível. Ele deu uma arma na mão dos inimigos para dizer que ele foi injustiçado. Então o cenário é esse, e aí as pessoas dizem, pastor, não está a profecia em tudo isso, está em um posicionamento de direita mundial. O Papa essa semana falou que é contra a bênção para casais do mesmo sexo. Então veja, o Papa está se alinhando com os muçulmanos, ele fez várias viagens agora se alinhando aos muçulmanos. Você vê a Europa pendendo para a direita, a América Latina inteira, e aí você vê que é um posicionamento para a chegada de um líder mundial com aspecto conservador que vai ser considerado o Messias. Eu acredito no que eu prego e eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento.